E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast. Hoje vamos falar um pouco aí de alguns assuntos. O principal deles é esse aí, o jogo entre Vasco e Volta Redonda, o jogo na noite da segunda-feira. Vasco perdeu por 2-1. Vamos ouvir depois a coletiva do técnico Maurício Barbieri, treinador do Vasco. Um pouquinho falar do Flamengo, né? Diz que enviou um ofício para a CBF. E também para finalizar, ouvir... Não, vamos falar sobre Daniel Alves e aí para finalizar a gente fecha com a coletiva como a gente faz de costume, né? Rotineiramente. Então, primeiramente sobre esse resultado, né? Não foi um resultado se você estiver pensando, né? Se você não acompanhou o que aconteceu, pode estar pensando, caraca, às vezes o Vasco fez um gol e tomou a virada, às vezes tomou um gol, fez o empate e aí o Volta Redonda fez um gol no abafa. Não. O Volta Redonda fez 2-0 e quem tentou o abafa foi o Vasco, tá? O Vasco conseguiu um gol com o Gabriel Peck, meio que caiu do céu, e o Pedro Raul teve a chance na penalidade de igualar o marcador, ele perdeu o pênalti e o Vasco perdeu do Volta Redonda. E não foi o que eu falei, não foi uma derrotinha ao acaso, foi uma derrota, né? Foi uma santa derrota. Volta Redonda foi melhor. Enfim, vamos ouvir o Barbieri depois para entender melhor, né, o que aconteceu de acordo com o treinador do Vasco. Vamos ao segundo assunto do dia. O Flamengo enviou à CBF um pedido de afastamento, enviou um ofício, né? Pedido de afastamento dos árbitros, o Wilton Pereira, né, o árbitro principal, e o árbitro de vídeo, o árbitro que comanda o árbitro de vídeo. Primeiro, pela questão do quarto gol, né, que saiu, né? Saiu eles liberaram o áudio do VAR e eles falam no áudio que não há o contato, mas para mim, pô, não dá pra gente dizer que foi 100%, mas se você olhar, pô, eu afirmo com mais de 90% de convicção, não de certeza, de convicção que houve o contato, tá? Eu afirmo. Falei, de novo, a gente não tem uma visão 3D, a gente não pode virar a câmera. Isso, você cravar aqui 100%, só os dois atletas vão poder dizer que encostou. Então, beleza. Então, se os dois estão falando que encostou. Mas não dá para falar com 100% de convicção. Segundo o árbitro de vídeo, não houve contato. Esse é uma das reclamações do Flamengo. E o segundo, o Abel, ele atrasou o Arrascaeta foi pegar uma bola na lateral e o Abel Ferreira meio que fez fez jogo de corpo. Deixou o corpo na frente para dificultar a reposição de bola. E aí esse é um outro motivo pelo qual o Flamengo reclama, pelo Wilton Pereira não ter expulsado o Abel nesse lance. Enfim, né? O Flamengo exercendo aí tentando exercer o poder de bastidor. A gente obviamente sabe que a questão do ofício, ela faz parte, né? Para você mandar o recado, mostrar que eu tô aqui, que eu não tô parado. Mas às vezes é muito mais uma questão de jogar para a torcida, né? Assim, meio que uma resposta ao que aconteceu. A gente obviamente espera que a CBF considere as posições do Flamengo e tome as devidas atitudes em virtude da interpretação. Eu acho que não vai acontecer nada, como costumeiramente não acontece. Às vezes fica fora 1 ou 2 jogos, né? Porque o Flamengo pede o afastamento justamente para eles estudarem, né? Para eles voltarem a estudar, porque tem muita coisa errada. Enfim, não vou debater o assunto se o Abel mereceu ser expulso nesse lance. Ele certamente mereceu a expulsão naquele chute que ele dá no microfone, né? Nesse lance aí com a Arrascaeta, eu acho que diria que não a expulsão direta, né? Mais um cartão talvez. Se bem que a gente viu na final da Libertadores o Cuca ser expulso por isso, né? Se eu não me engano. Ele teve ali, ele foi tentar atrasar a reposição de bola do jogador do Palmeiras e ele foi expulso. E aí, na minha opinião, né? Só para retomar aqui, não tô querendo deixar o torcedor santista aborrecido, mas o gol do Palmeiras acontece graças ao Cuca, né? Foi aquela pausa, só para fazer um parênteses, né? Foi aquela pausa no jogo que baixou a concentração do time dele e aumentou a do Palmeiras. Então acho que o Santos tomou aquele gol do Palmeiras graças ao Cuca, né? Uma atitude, no mínimo, contestável
um técnico, né, do gabarito do Cuca. Mas enfim, isso aí são águas passadas. É só para deixar o parênteses, né? Só para a gente nunca esquecer. Nunca esquecer que, às vezes, a cera tem um preço, né? Às vezes a cera tem um preço. Com o Palmeiras, nesse caso, deu certo. Então, se cartão amarelo, cartão vermelho, acho que cabe a CBF analisar o que eles querem, qual que é o critério que eles vão seguir, qual que é o protocolo que eles vão seguir. A gente sabe que o Wilton Pereira é um técnico de Copa do Mundo agora, então acho que não vai acontecer absolutamente nada, tá? Acho que não, mas o Flamengo fez o seu papel, né? Deixou aí uma representação, mandou um ofício. Vamos ver se vai sair alguma coisa disso. Eu acho que não, tá? A gente não tem muito o que falar, né? Tem muito o que esperar. Falar sobre o Daniel Alves, né? A gente tinha até comentado ontem que a defesa ia entrar com pedido, né, para suspender a prisão preventiva. E o que a gente consegue ver aqui, só deixar os créditos, né? Tudo, primeiro o site do GE, agora o Globo, pelo que eu vi aqui, né, eles entraram com pedido não para o juiz que decretou a prisão do Daniel Alves, né? Eles recorreram a uma instância superior, Tribunal de Barcelona, né, para ver se eles conseguem aí suspender essa decisão do juiz. Vamos acompanhar o caso, né? Esse é o que tem de mais novo em relação ao caso. Tem muita coisa que eu falei, tem muita coisa. Eu ainda, como a gente não tem uma linha do tempo, né? Falando todos os fatos, né? Tem por exemplo, isso aqui. Colegas de Daniel Alves não se. Tem umas chamadas importantes aqui, né? Colegas de Daniel Alves não se manifestam sobre a acusação de estupro, né? Eu sempre falo. Eu falei. E eu vou repetir aqui, eu me pergunto onde é que estão os fiscais de velório, né, para cobrar isso aqui, né? Mas essa galera não aparece agora, né? Apareceu, mas não de forma tão assintosa como foi no velório do rei, né, do Pelé. Esse aqui também, Daniel joga futebol na prisão. É normal, né? Normal. O Ronaldinho Gaúcho jogou futebol ali na prisão no Paraguai. Isso aqui é importante, eu não falei sobre isso, mas eu tinha lido sobre, né? O gerente da boate diz que o Daniel viu a suposta vítima chorando. Segundo o relato do gerente da boate, ele teve a impressão de que o Daniel Alves quis lá ver, né? O resultado da ação dele. Não sei, né? A gente não pode supor nada. Isso aqui foi o feeling que o cara teve, né? No momento ali, né? No momento de atendimento à vítima, tá? Enfim, algumas chamadas, eu sempre faço convite, acesse o site do GE para ver mais notícias do esporte, o Globo, para você ver um pouco mais de detalhes sobre a matéria do Daniel Alves. E é isso, tá? Vamos embora. Vamos para a coletiva do Maurício Barbieri. Primeira coisa que eu queria falar aqui, eu tenho o botão de inscrição aqui, eu não sou inscrito porque eu estou testando outro navegador, tá? Eu não estou logado ainda, eu não loguei, então se aparecer comercial no meio, eu já vou até pedir desculpas. Eu estou meio que gravando na pressa aqui, pode ver que o podcast está acelerado, e ainda bem a gente vai ouvir tudo, porque a coletiva do Barbieri ela é até um pouco curta, não dá para ver aí no vídeo, né? Mas tem 7 minutos e pouco, então tá acelerado, já acelerei o vídeo para 1.25, como costumeiramente eu faço, já assisti o comercial, deixei tudo pronto. Canal do Vasco no YouTube, tá? Vasco TV. Entra lá, se inscreve. Eu vou repetir, eu não estou inscrito porque eu não estou logado, tá? Não estou logado, estou testando um novo navegador. Eu costumo usar o Chrome. Vamos falar aqui para a galera também, né? E o Chrome começou a dar uma série de problemas. Ficou muito pesado. Agora eu estou testando o Microsoft Edge, né? Não sei se vai ficar pesado depois de um tempo, porque o Chrome, como eu comecei a gravar os vídeos, estava muito bom. De repente ficou muito ruim. Não sei o que acontece, mas vamos embora, né? Vamos embora. Vamos tentar, se der tudo certo, a gente muda de navegador e vamos embora. Então, mais uma vez, deixar aqui os créditos Vasco TV, canal do Vasco TV. Entra lá, se inscreve no canal. Não estou, porque eu não estou logado, repito, mas se inscreve. Já estou inscrito. Se inscreve, dá uma moral para a galera do canal, a galera que gera conteúdo. Para o torcedor vascaíno tem bastante conteúdo legal. Se você não é torcedor do Vasco, quer acompanhar um pouco mais o dia a dia, apenas para torcer, para entender também um pouco mais de bastidores, de um novo clube empresa, entra lá também, confere os vídeos, deixa o like se você curtir e vamos de coletiva.
Maurício Barbieri, a cara dele já não tá muito, né? Já não tá muito legal. Vambora, vambora. Brincadeiras à parte. Vamos seguir. De criação por dentro, especialmente com o Alex fazendo a função de criador de jogadas. Eu queria saber se essa opção do Alex nessa função é um teste que você está fazendo para uma função que ele pode ocupar ao longo da temporada, e também o que faltou no time, principalmente nessa questão da articulação, já que o Vasco explorou muito o jogo pelos lados. Bom, boa noite. A situação do Alex não é um teste. O Alex, embora ele tenha iniciado a carreira Caramba. como um jogador de velocidade do lado, já nos últimos anos, até antes de voltar para o Vasco, ele já vinha atuando mais centralizado. Ele é um jogador de uma técnica muito boa, é um jogador que tem facilidade para fazer gols, a gente conversou sobre isso. É um jogador que ainda vem adquirindo a melhor forma, até por isso ele não fez os 90 minutos. Vocês vão se lembrar que a gente teve um cuidado até com ele nesse processo inicial de segurar, colocar ele um pouquinho depois. A gente não pode esquecer que tinha um adversário que também vai criar dificuldades, eles se fecharam bastante, fizeram muitas vezes uma linha de 6, 7 jogadores e davam para a gente só mais esse espaço por fora. E eu acho que o que faltou, claro que a gente cometeu erros, e os erros são normais, são da condição humana, mas também no início de trabalho, eu tenho batido muito nessa tecla, a gente recebeu um número grande de novos jogadores, teve saída de jogadores, eu acho que o clube tem se manifestado bastante nesse sentido, a gente está num processo ainda de formação do elenco, então os erros vão acontecer, a gente errou bastante. O que eu não posso reprovar e que eu tenho que valorizar da minha equipe foi a atitude, a disposição de buscar o resultado até o final, de criar as oportunidades. No relatório que eu recebi interno que a gente teve 8 oportunidades de gol, fizemos só 1. Então, melhorar essa eficiência também é importante, né? Eu acho que a tônica do jogo acabou passando por aí. Isso aí vai ser normal, né? De muitos treinadores, de elogiar a postura da equipe. Eu espero que esteja melhor, tá? O vídeo aparentemente está melhor, mas está carregado aqui já, tá? Para mim, para fazer o clique, eu até tentei pausar o vídeo antes, mas deixa eu fechar algumas abas aqui. Vambora. Normal, né? Vai elogiar a postura do time, de buscar o resultado, mas a verdade é que, em termos de construção, o Vasco não foi legal, tá? Não foi legal. Tentou até... conseguiu até encocar, o que eu falei, caiu o gol meio que do céu do PEC, Pedro Raul perde a penalidade, e depois disso fica tudo meio no abafa, né? Bola na área, então assim... Ainda falta muito, assim. Fica claro que, apesar de algumas vitórias importantes, que dá animação e confiança para o torcedor, falta muito, assim, para aquilo, obviamente falta muito para aquilo que o torcedor espera. Se a gente colocar as expectativas no lugar e imaginar que o Vasco vai fazer um ano de meio de tabela para consolidar essa volta à Série A, eu acho que dá para fazer essa campanha, eu acho que dá para fazer isso bem, mas ainda tem muito chão, né? Fica muito evidente que ainda tem muito chão. Ele até elogiar, do outro lado tem um adversário que se fechou muito bem. Mas, cara, assim... Né? Enfim. Vamos seguir com o coletivo. O Vasco vem fazendo um investimento enorme para acompanhar, como você falou, vários jogadores chegaram. A torcida espera que esse time, com um investimento muito alto, dê resultado. O que está faltando e pela análise que vocês vêm fazendo? Você vê alguma posição que ainda precisa chegar alguém para reforçar o time? Olha, faltam muitas coisas. Eu acho que a questão do investimento ela é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Eu disse isso no início da temporada, a gente sai atrás dos nossos adversários, principalmente desses diretos, estou falando dos adversários cariocas, mas não só deles, do Brasil como todo, porque a grande maioria tem elencos formados. E eles têm um trabalho que a gente chama, vamos dizer, de plurianual ou de muitos anos, que a cada ano eles vão acrescentando 2, 3, vão mantendo a base, aqueles que não vingaram eles vão mudando. E a gente, com a chegada da SAF, tem uma mudança quase que abrupta, porque a gente está começando isso agora. Então, eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa. A gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Muitas vezes, um jogador leva mais tempo para se entrosar, para se encaixar do que o outro. A gente teve agora, em 13 dias, se eu não me engano, 4 jogos. 4 formações diferentes. Nunca consegui repetir a mesma formação. Então, assim, é uma dificuldade. A gente está tentando buscar, está tentando solucionar, a gente tem tido cuidado quando alguém apresenta algum incômodo maior de não perder alguém por uma lesão grave, foi o caso do Nenê hoje, o Robson também foi nesse sentido, ele sentiu um incômodo na perna, preferiu sair, o Orejano foi nesse sentido, então a gente está ainda nesse processo de buscar
Agora, o que a gente não vai abrir mão é do que a gente tem falado de jogo, da identidade que a gente quer para essa equipe, que é uma equipe que seja agressiva, que seja intensa, que busque o gol, e a gente fez isso. Mas, evidentemente, tem detalhes a melhorar e ajustar. Esse é um detalhe importante, né, que o Barbieri fala, que é a SAF chega, vem muita grana, vem um novo elenco, isso aconteceu com o Botafogo no ano passado, por exemplo, e tem esse tempo de maturação e de dar corpo para essa equipe. Eu acho que o Vasco até ele consegue mudar o seu elenco, trazer novos jogadores num momento até muito melhor que o Botafogo, por exemplo, porque o Botafogo foi com a temporada rolando. Para quem não se lembra, Luiz Castro chegou, o Campeonato Brasileiro tinha começado já, se eu não me engano, né? Então, o Vasco ele consegue fazer isso no início do Carioca. E tem esse tempo de você maturar, de você da equipe ganhar entrosamento, da equipe meio que ganhar corpo jogando junto. Ele ressalta outro ponto de que 4 jogos e ele não conseguiu repetir a escalação. O Nenê é um cara que realmente não vai dar, né? O Nenê é um cara que tem mais de 40 anos. Não vai ter jeito do Nenê jogar todas as partidas. Tanto que ele falou, pô, a gente fez a gestão do Nenê e tal, tava cansado. Ele fez gol, né, no último jogo, atuou. Não vai conseguir. Então, assim, o Vasco, e eu espero que o Maurício Barbieri esteja pensando nisso, que o Nenê, ele vai ser um jogador que vai jogar uma partida assim, uma partida não. Espero que o Barbieri esteja pensando isso para o longo da temporada. Porque se ele, de repente, achar que o Nenê vai ser titular, aí é um problema, né? Ele vai ter um problema porque vai fazer um jogo, talvez faça um jogo ok e um jogo muito ruim. Faça um jogo ok e um jogo muito ruim. Se o time, obviamente, tiver no seu alicerce o Nenê. E aí, quando o Nenê estiver jogando, não é sempre que quando o Nenê estiver jogando, o time vai jogar bem. Então, ele fala ele fala da questão de ter uma identidade, de quem entrar, de quem executar um jeito de jogar, né? De exercer a pressão, de ser ofensivo. É óbvio que tem muito trabalho pela frente, mas eu falei, eu vou repetir, assim, não dá também para a gente ficar passando muito pano, não. A gente entende que tá início de temporada, fisicamente os atletas, ninguém, né? Nenhum dos atletas está no seu 100%. Tecnicamente, a parte técnica anda junto com a parte física, mas taticamente, jogadores experientes, por exemplo, como o Alex Teixeira, como ele mesmo citou na pergunta anterior, vai ser um cara, né, que ele entende de futebol, ele entende de bola, né? São caras que entendem o mínimo de bola, né? Como é o caso do Alex Teixeira, como é o caso do Nenê, como é o caso do que veio do São Paulo, o Léo Pelé, do que veio do Corinthians, o Piton, né? Então tem vários jogadores, Peck, tem vários jogadores que, cara, eles, né, assim, por mais que não haja tempo de treinar, você passar uma orientação e os caras seguirem minimamente, para que não seja só bola rifada na área, isso a gente espera que aconteça, né? E, pô, não tem explicação para ficar lançando só bola na área. Tipo, pô, é o que eu falei ontem do São Paulo. Não tem explicação os 2 gols do Corinthians. De ter 3 jogadores do São Paulo fazendo a marcação, a cobertura em um jogador só do Corinthians. No primeiro gol, 3 jogadores em volta do Yuri Alberto. No segundo gol, 3 jogadores em volta do Roger Guedes. Não tem explicação para isso, né? Parecia um time de peladeiro se defendendo. E olhe lá, né? Tem time de pelada que nem faz isso. Com todo respeito. Mas foi um negócio até feio de ver, né? Um negócio feio de ver. Então, assim, tem algumas coisas que a gente releva, que acha, pô, o Nenê não dá para jogar os... A gente entende, porque é um cara mais velho, um cara experiente, mesmo se ele tivesse fisicamente no seu 100%, ele não ia conseguir jogar todos os jogos. A gente entende. Agora, o que eu falei, o que não dá para entender é algumas... perder pênaltis quando tem a chance, né? Que não dá para entender, que é compreensível, é compreensível. O que não dá para entender é você partir para um jogo intuitivo de bola rifada na área e tentar fazer um gol no abafa, né? Eu acho que o torcedor espera muito mais do que isso. O torcedor, óbvio que ele está esperançoso, e o torcedor é iludido, o torcedor já acha que vai ter título esse ano. Mas o torcedor com o pé no chão, que é a minoria, eles entendem que vai ser um processo, um ano de afirmação, né, de permanência na Série A. Então entende que algumas partidas não vai ser legal, outras vai ser... Algumas vão ser boas, algumas não vão ser tão boas, algumas vão ser muito ruins. E o time vai brigar para ficar lá no meio de tabela, né? Se manter na Série A de forma até tranquila.
Só que esse mesmo torcedor mais consciente não vai entender é de você não ter um mínimo de organização tática para lidar nos momentos difíceis. Quando tá ganhando, todo mundo é organizado, mas só aí também não resolve. Porque não é sempre que você vai ganhar. Você vai enfrentar adversários mais fortes que vai fazer o gol primeiro. E aí como é que você vai sair dessa situação? Se não jogar de forma organizada, não vai sair dessa situação, né? De reverter um placar difícil. Então acho que o torcedor mais apaixonado, que é a grande maioria, já está decepcionado porque queria que ganhasse todos os jogos, que ganhasse o campeonato carioca, por exemplo. Mas aqueles que são os mais racionais, mesmo esses estão decepcionados com a partida de hoje. De você esperar, por mais que o elenco tenha formado agora. O cara vai pensar, é um elenco novo, mas, cara, não dá pra você montar um elenco novo com jogadores experientes da bola e ver um time, cara, parecendo que é um time é um time de pelada jogando. Vão ficar lançando bola na área, rifar e quem sabe sair um gol. Não dá. Eu acho que é muito mais do que isso que o torcedor espera dessa nova versão do VAR. Ele entende, o torcedor racional entende que não vai ganhar tudo, e título nem pensar, mas ele espera um pouco mais, né? É a questão tática, não é de ganhar jogo, não é de ganhar título. Repito, o torcedor apaixonado, que é a grande maioria, está sonhando com o título brasileiro, o título carioca, mas sabe que a gente queria mais pé no chão, sabe que isso é praticamente impossível. Né? Praticamente, não dá para dizer que é impossível, né? Porque o imponderável pode acontecer no esporte. Talvez esses torcedores estejam esperando pelo imponderável, né? Vamos seguir. Queria fazer pergunta sobre dois jogadores específicos. Primeiro o Figueiredo, né, que você mudou de posição, né, começou aberto do lado não. Depois foi fazer a função um pouco mais recuada no segundo tempo. Isso deu uma melhorada no time. Você tem treinado, testado essa formação e essa melhora também foi por conta desse treinamento. E sobre o Peck, queria saber por que você tirou ele no segundo tempo, sendo que ele era um dos jogadores mais perigosos aí. Não, o Figueiredo a gente tem trabalhado desde a minha chegada com essa possibilidade de ele atuar como volante. Eu falei isso em outras oportunidades. Eu acho que ele tem todas as características para exercer a função que a gente quer para essa posição no campo. Comigo, pelo menos do início do trabalho até agora, ele já tem 2 gols como volante. Ele teve algumas atuações também como extremo. A ideia era até porque o Jair vinha num processo de virose e começar a gente usar ele do lado porque ele ajuda a reforçar esse meio campo. Mas depois, com a saída do Robson, e até respondendo, se vocês já fossem me perguntar do Zé, o que aconteceu foi que o Robson ia sair, faltavam 2, 3 minutos. Se eu faço só uma troca, eu ia perder uma parada. Eu aproveitei, já que eu já ia fazer no intervalo a troca, aproveitei para tirar o Zé e colocar o Eric, que acho que entrou bem também, é um garoto, entra nesse processo que a gente falou de formação do elenco, também desenvolver esses jovens jogadores. Então a gente tem a chegada do Eric, tem o Peck atuando num outro nível, diferente do nível que ele atuava, e a saída dele foi por cansaço. Achei que ele estava mesmo cansado, que o Vinícius pudesse ter mais vigor físico e ajudar a gente naquela situação. Acho que só para passar rapidamente, perguntado sobre a substituição do Peck, que era um dos jogadores mais perigosos do Vasco, eu imaginei que fosse isso mesmo. Cansaço, e se não foi cansaço para poupar o jogador, né? É um dos jogadores mais perigosos e mais importante, talvez será um dos mais importantes nesse início, né? Onde o Vasco está ganhando corpo, onde o Vasco está ganhando uma cara tática. Talvez ele seja um dos caras mais importantes do desafogo e é um cara que, na medida do possível, ele tem que jogar o máximo de partidas seguidas que der. Então eu acho que a ideia do Barbieri não é assim. Talvez não seja nem só o cansaço, porque se for cansaço por cansaço, o jogador jogaria na raça até o final, mas eu acho que é para fazer a gestão de que a próxima partida é um jogador que vai ser importante de novo, e na próxima vai ser importante de novo, e na próxima vai ser importante de novo. Então ele tem que fazer essa gestão para colocar um jogador que é importante nesse início de trabalho de formação de um time, né? Então a cara tática, uma personalidade para essa equipe que ainda está precisando ganhar corpo, né? Com o tempo para ganhar. Ninguém? Eu? Fechou? Mais alguém? Não? Então eu posso falar? Eu gostaria só de levantar uma bola aqui. Eu conversei muito com as pessoas que estavam na partida. Eu acho que a FERJ tem feito um esforço grande no sentido de procurar valorizar o campeonato, coloca um limite de jogos em que a equipe pode supostamente entrar com uma equipe reserva. Agora, ela precisa entender, no meu ponto de vista, que ela precisa fazer esse trabalho 100%. Porque a partir do momento que ela coloca um árbitro inexperiente e que poderia ter mudado a história do jogo, se ele dá o segundo cartão e aplica o vermelho, eu não estou atribuindo o resultado a isso, porque a gente poderia até perder o jogo mesmo com um a mais, ou poderia ter perdido o jogo da maneira que perdeu. Agora, por que as equipes não têm direito de escolher quem joga e a FERJ tem o direito de escolher um árbitro que não é o titular dela? Quantos jogos tem que isso acontecer? Porque esse cidadão que apitou hoje estava nervoso, inverteu, teve um critério confuso, e ele só tem 3 jogos de Série A do Carioca.
Então qual que é o critério? Eu só peço que, da mesma maneira que ela espera que os clubes valorizem o campeonato, que ela também valorize o campeonato. Só isso, obrigado. Caraca, deixou um... There are 3 locations that are actually going to boom. A lot of people think... Foi mal, galera. Rodou um comercial aí. Desabafo aí do Barbieri, né, em relação à arbitragem. Árbitro inexperiente cobrou, né, uma posição da FERJ, né? A FERJ quer valorizar o campeonato, quer que os clubes valorizem o campeonato. Ela também tem que valorizar o campeonato, colocando árbitros com mais experiência, né, do Cariocão, jogando no Carioca. Porque, segundo o Barbieri, o cara estava nervoso, poderia ter uma expulsão discutível. Não que isso é importante de ressaltar isso. Não que isso mudaria alguma coisa na partida. Mas que poderia perder da forma como perdeu, é importante de ressaltar isso. Poderia perder com um jogador a mais, mas são pequenos detalhes que podem mudar o rumo de uma partida, né? Enfim, deixou o desabafo dele. Acho importante sempre deixar a manifestação. Se você concorda ou discorda e isso e aquilo, cara, assim, independentemente do que você acha que está certo ou que você acha que está errado, eu acho que você tem que deixar o seu protesto, tem que se manifestar mesmo. Agora, daí até acontecer alguma coisa, daí aos caras fazerem alguma coisa, tomar alguma atitude, aí é outra história. Eu sempre acho importante defender o seu ponto de vista. Para quem acha que o árbitro foi bem, não vai acontecer nada. Para quem acha que o árbitro foi mal, aí pega no pé também, faz coro, faz barulho para ver se alguma coisa muda. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu ressaltei, eu vou ressaltar novamente. Não foi uma derrota ao acaso, foi uma baita derrota. Não foi de um time que os gols caíram do céu, né? Então, assim, tem muita coisa para melhorar, obviamente. E às vezes é a questão do cansaço, porque, como o Barbieri destaca no final, na declaração final, são muitos jogos em sequência. Ele deixa subentendido que, pô, até para usar o time reserva é meio que assim no limite do tempo. Então, a gente entende tudo isso. É o que eu falo, assim. Eu entendo que é início de campeonato, que o time fisicamente não está pronto, taticamente então nem se fala, não tem nem tempo direito de treinar, de dar uma cara tática para um aspecto tático para a equipe, mas eu sempre falo aqui, eu vou repetir mais uma vez, sendo repetitivo, tá ficando até cansativo já. O jogador de futebol profissional, ele não desaprende a jogar futebol. Então a gente tem que cobrar dos jogadores uma postura profissional, né, de alguns jogadores mais experientes, talvez vários novos, né? Várias caras novas no Vasco, compreensível também, mas são caras que vêm desde a base trabalhando com futebol. Então eles sabem que se o treinador orientar a fazer isso e aquilo, o cara pode ficar engessado em uma região do campo apenas. O professor Barbieri falou para eu ficar só na lateral direita, avançar muito pouco. Eu não vou nem avançar, né, para não fazer uma cagada, né? Eu vou ficar só nesse cantinho aqui. Se os caras, meio campo, você vai ficar só aqui, ó. Faz isso aqui, distribui a bola, volta para receber. Atacante volta para receber só no último caso. Aí o cara vai ficar plantado lá na frente. Se todo mundo fosse um jogo feio, porque todo mundo cumpriu exatamente à risca a proposta tática do treinador, ficou um time engessado, né? Ninguém se mexeu, ficou todo mundo meio parado, mas todo mundo bem postado. Então, teoricamente, não tomaria os gols da forma como tomou. Seria compreensível. Agora não, né? É o que eu falo. Você entende que existe um trabalho a ser executado, que precisa de evolução, mas certas coisas também não dá pra gente ser conivente. Certas coisas a gente tem que cobrar de acordo com o nível dos atletas. Que pode não ser um atleta super consagrado, né? Um super jogador que é popstar e que é reconhecidamente um craque, talvez não. Mas é um jogador de futebol profissional. Ninguém chega a um nível profissional. Hoje em dia é muito difícil você dar um gato, né? Chegar numa equipe, numa SAF, como é o Vasco, dando gato, dando migué de, jogo muito, contrata. Tem história no futebol assim. E aí contrata, me machuquei, não consigo jogar, não saio do departamento médico. Talvez tenha alguns jogadores que são assim até hoje, talvez, né? Mas numa SAF como é o Vasco,
Isso não vai acontecer. Então, minimamente, talvez, um torcedor ou outro ache questionável, né, a contratação de alguns jogadores pelo Vasco. O torcedor do Corinthians pode não entender porque que o Vasco contratou o Piton. O torcedor de São Paulo pode não entender porque que o Vasco contratou o Léo Pelé. Agora, eles não são contratados ao acaso, na intuição, né? Pô, vamos contratar esse cara aí, vamos contratar ele. Não, os caras passaram por toda uma categoria de base, eles têm uma mínima noção, né, do que é a organização tática, do que o treinador pede, do que ele tem que cumprir dentro de campo, e eles têm a mínima, né, condição técnica de executar um passe, de executar um lançamento, de dar um bote, de fazer a cobertura, de fechar os espaços. Os caras têm a mínima noção de fazer isso. E por isso que eu falo, a cobrança tem que ser em cima disso. Não é uma cobrança de, precisa jogar muito, precisa golear o adversário, jogar igual o Flamengo do Jorge Jesus. Isso não é o ponto. O ponto é você cobrar menos erros de passe, porque, né, às vezes, especialmente no início do jogo. Assim, se tá no segundo tempo, o cara já tá extenuado, ele correu não sei quantos quilômetros, né? Tá faltando oxigenação no cérebro, e eu que não tô tirando sarro falando isso, de verdade. O cara corre o jogo inteiro, começa a faltar oxigenação no cérebro, toma erros de decisão e comete erros bizarros. O segundo tempo é compreensível, né? A gente pode dar até um desconto, mas o primeiro tempo a gente gostaria de ver um pouco mais, né? Especialmente não só eu falo isso do Vasco, mas eu falo, eu estendo isso para todas as equipes. O que fez o São Paulo no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, para mim, inexplicável. É inexplicável, né? Enfim, mais um resultado aí para o torcedor vascaíno ficar com os pés no chão. Eu acho que não é um motivo de se preocupar, de achar que tá tudo ruim, de que precisa contratar mais 10 caras, se bem que tem gente que acha que precisa contratar mais 10 caras. Mas é de ter os pés no chão. De que a SAF chegou, inclusive o John Textor, eu não repercuti a matéria aqui, eu preciso pegar de novo e ler em detalhes, né? Porque essa questão de você comprar a SAF, de ter a SAF, teoricamente, os credores te cobrariam em fila, né? Não cobraria como um clube normal, como uma agremiação, que todo mundo vai lá cobrar e quer receber ao mesmo tempo. No formato da SAF, na lei da SAF, os caras têm que cobrar, os caras podem cobrar todo mundo junto? Pode. Mas a cobrança para o clube, para a SAF, seria em sequência, né? Então primeiro vai quitar essa dívida, que a justiça considera que é mais urgente, e depois vai quitando os outros credores em sequência. Segundo o John Textor, isso não está acontecendo. Os caras continuam seguindo a mesma forma de cobrança como fazia no formato de agremiação, vai cada um cobrando o seu de forma imediata, e a justiça tá, né? A justiça cobra de forma imediata para todo mundo, em vez de seguir a lei da SAF, que deveria ser em fila. Os caras estão quebrando, os caras não estão obedecendo a lei? Não, é porque a lei tem muitas brechas, como o John Textor falou. Então ele até fala que quer ver como é que vai ser o do Vasco também. Porque para a questão do Botafogo tá muito difícil. Porque todo mundo vai lá cobrar, ele vai ter que pagar todo mundo. Complica, eu preciso investir no futebol. A ideia da SAF, de você me permitir eu pagar em fila, é justamente para que eu consiga recuperar o futebol, dedicar investimento ao futebol e pagando as dívidas de acordo com da medida que elas vão vindo em sequência, em fila, né? E as dívidas são muitas, obviamente. E todo mundo quer receber ao mesmo tempo, obviamente, né? Mas aí ele falou, cara, assim, a lei, ela nessa interpretação, nesse formato de você ir lá cobrar e aí você ter uma fila para pagar os credores, tudo certo. Isso ok, não tem jeito, vai ter que pagar as dívidas. Agora, se todo mundo cobrar e tiver que pagar todo mundo ao mesmo tempo, aí não tem condição de sustentar, fica insustentável, né? Então foi algo que o John Textor falou, eu vou ver se eu encontro a notícia de novo. E se acontecer isso com o Vasco e com todas as SAFs, é complicado, né? É complicado você... Eu acho que dá para fazer um trabalho legal de manutenção, não sei, de ficar na Série A, eu já não sei. Mas dá para fazer um trabalho legal de manutenção de elenco, de estrutura, de organização financeira. Mas não vai ter como melhorar o futebol se isso acontecer. Vai ter que pagar todo mundo. Você pensa, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro,
são equipes que são torcidas de massa, são grandes equipes e isso permite os caras, investimento do próprio dono, e quitando uma dívida aqui, uma dívida ali, mas não tem como despender muito investimento para o futebol. Então vai ter um investimento sério? Vai, mas não vai ter jogadores para que o time seja competitivo. Então talvez o risco de rebaixar, nesse cenário, né? Nesse cenário, o time pode até ser rebaixado, voltar para a Série A, não tem jeito, não vai ter jeito. Sabe, vai saber que todo mundo vai estar recebendo em dia, vai ter organização, mas não vai ter como nunca fazer um investimento de grande porte, que é o que precisa. Para você competir na Série A, você precisa ter um investimento mínimo. Por mais que vou apostar em jogadores da base, vou apostar em revelações, vou seguir um perfil mais de fortaleza, né, de ter um elenco mais enxuto, apostar em jogadores bons e baratos, e nem isso, se isso acontece de fato, você tem que pagar todo mundo ao mesmo tempo, nem isso você vai conseguir fazer. Né? E o elenco do Fortaleza não se equipara à folha salarial de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras, não se equipara, né? Muito longe, mas é um elenco caro, né? Para você manter, você tem que pagar em dia todo mundo, para todo mundo jogar no seu máximo, né? Fora isso, manter a estrutura do clube, para que os caras tenham recuperação física, para que os caras tenham uma boa alimentação e tudo mais, tudo que vem depois, né? Fisiologia e o caramba, você precisa de um mínimo de estrutura que, se você tiver que pagar todo mundo ao mesmo tempo, você não vai ter a condição de manter, né? Esse é outro episódio desse caso da SAFs. Vamos ver se a gente consegue um espaço aqui para falar um pouco mais sobre isso, repercutir um pouco mais sobre isso. Eu não falei também do Cruzeiro, né? Parece que a empresa que administra o Cruzeiro pediu para conversar com o Ronaldo de novo, né? Eu falei, cara, ao longo do ano essa conversa vai rolar. E no mais tardar, talvez já aconteça no primeiro semestre, mas o mais tardar no segundo semestre, o Mineirão, acho que o Cruzeiro volta para o Mineirão sem dúvida nenhuma, porque é importante para todo mundo. Isso é algo bom para todo mundo. Enfim, gente, eu vou fechar o podcast hoje. Vamos seguir acompanhando os campeonatos estaduais, qualquer notícia nova, reforços, enfim. A gente vai trazer notícia aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto. Por hoje é um céu, valeu demais. Forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.